Assinei o contrato sob o testemunho do Trial Zai, prometendo não fazer nada que pudesse prejudicar os interesses do Four Seasons Garden. Se eu voltar a esse acordo, passaria por julgamento. Essa era a maior preocupação de Leylin. Se ele tivesse a escolha, não queria prejudicar o Four Seasons Garden, já que eles o haviam tratado muito bem desde o começo. Isso é facilmente resolvido. Aqui está uma solução das asas do Filthy Barges. Contanto que você tenha, você pode anular seu contrato com o Four Seasons Garden. Gigante jogou uma garrafa de solução cinza para Leylin. Você ainda tem itens que já estão extintos. Leylin pegou a garrafa e deixou o AI-chip testar a autenticidade do item. Os resultados fizeram-no ofegar. Com um tal grau de preparação, não seria difícil dizer que isso foi premeditado há muito tempo. Hehe. Isso não é meu, mas pertence ao chefe atrás de mim. Ele deixou isso especialmente para você de sua própria coleção. Giante não reivindicou o crédito por si mesmo e usou um tom direto, o que deixou Leylin um pouco assustada. Então, qual é a sua resposta? Reconhecer a força dos outros é o instinto de todos os magos negros. Preciso primeiro verificar sua força. Leylin ponderou por um momento e depois falou. Você vai ver. A voz do gigante começou a ser menos perceptível. Grandes quantidades de névoa verde envolviam a área circundante, envolvendo Leylin. Algum tempo depois, a névoa se dispersou e Leylin saiu, sua expressão séria. Ele parecia estar se preocupando com muitas coisas. Eu nunca pensei que seria ele. Depois disso, Leylin se acalmou e voltou para suas acomodações, como se nada tivesse acontecido. Depois de uma noite passada, Leylin continuou sua jornada. As eternas planícies fluviais situavam-se na fronteira entre os territórios dos magos claros e escuros. A segurança lá era mais caótica. Aqui, mesmo dentro da cidade, confrontos armados, roubos, assassinatos e outros crimes aconteciam diariamente. Às vezes, haveria até uma batalha ocasional entre magos. Nesta situação, os guardas da cidade eram mais como portadores de cadáveres profissionais e estavam encarregados de limpar as estradas todos os dias. Depois que o plano secreto de Eternal River Plains foi descoberto, um grande número de magos fluíram, causando ainda mais caos neste lugar. No caminho, apenas o número de pessoas que queriam se vingar estava acima de 15 anos. Isso significava que, de vez em quando, haveria alguém com tal motivação. Se não fosse por Leylin e seu grupo vestindo roupas que lhes davam um ar de mistério, até magos como eles poderiam encontrar algum problema. Depois de sair de uma cidade de humanos normais, Leylin de repente começou, parecendo ter visto algumas figuras familiares. Mestre, o que há de errado? Há algo de errado com esses acólitos? Os números 2 e 3 se aproximaram dele e perguntaram. Não é nada. Respondeu Leylin casualmente. Mesmo que fossem eles eram de dois mundos diferentes. Leylin não estava planejando manter contato com eles e passando por eles. Isso pode ser o melhor para eles. Às vezes, porém, o destino era algo tão estranho que não podia ser impedido. Assim que Leylin estava apressando sua viagem e deixando os portões, ele esbarrou nos acólitos de antes. Leylin! Oi! Leylin! É você? Dentro do grupo de acólitos, um jovem alto de pé na frente gritava entusiasmado. Eles tinham estado bastante distantes anteriormente, mas agora que eles se encontraram, o acólito oposto a Leylin o reconheceu instantaneamente. Muito tempo sem ver! Leylin observou os acólitos, que estavam se movendo para frente com atenção, e não pôde deixar de dar um sorriso gentil em saudação. Depois de fortalecer seu corpo, o físico e a visão de Leylin melhoraram muito. Ele podia facilmente ver que, de todos os acólitos, aquele que gritava era muito alto e tinha uma cabeça de longos cabelos dourados, sobrancelhas grossas, olhos grandes e uma ponte alta no nariz. Havia também uma acólita feminina com um corpo extremamente curvilíneo, cabelo prateado e olhos como rubis. Ela constantemente emanava um charme exótico. Leylin imediatamente reconheceu esses dois acólitos. Eles eram as pessoas que ele não tinha visto nos séculos George e Bessita. Mas George não é um acólito no Enya Ivory Ring Tower?
Por que ele está junto com Besita, que é da Academia de Vetland Gardens? Este pensamento através de sua mente por uma fração de segundo antes de ser interrompido. George levou Besita e os outros para se aproximarem dele. Leylin, é realmente você. Eu pensei que tinha conseguido a pessoa errada. George era um bom amigo que ele havia feito naquela primeira viagem no começo, e assim como antes, ele carinhosamente deu a Leylin um abraço de urso. Besita, por outro lado, estava girando os dedos ao lado, aparentemente embaraçada. No começo, ela causou muitos problemas para Leylin. É claro que, depois que Leylin quebrou ferozmente alguns dos seus dedos e deu a ela uma lição que vale a pena lembrar, essa mulher ficou muito silenciosa. No entanto, ela ainda foi capaz de passar no teste de aptidão do mago e entrar na Academia Vetland Gardens. Olá, Leylin. Besita parecia bastante indiferente. Venha aqui. Leylin, deixa eu te apresentar. Este é o Alexander. George apontou para um jovem com cabelo castanho avermelhado. Isso aqui é Lana. E a beleza da roupa rosa é o nosso atacante de longa distância Shiera. Depois disso, George apresentou os dois acólitos femininos ao lado dele. Lana estava bem, mas Shiera agressivamente beliscou a carne na cintura de George. Ele imediatamente soltou sons exagerados de dor. Parecia que esses dois tinham um relacionamento menos inocente. Leylin não pôde deixar de olhar para Sheila mais de perto. Ela usava um equipamento cor-de-rosa que expunha um par de coxas brancas e leitosas. Ela era alta e carregava uma proa de madeira verde, parecendo boa para combinar com George. Até mesmo Leylin teve que admitir que George tinha muito bom gosto. Leylin, por que você não está apresentando seus dois amigos aqui para nós? Depois de dizer isso, George zombou do peito de Leylin, que o surpreendeu um pouco. Ele olhou para o seu próprio traje e depois respondeu. Por uma questão de conveniência durante a viagem, Leylin e seus dois grandes cavaleiros usavam roupas civis. Depois de obter o método de compressão da força do espírito da velha bruxa, ele também ocultava habitualmente suas ondas de energia, o que indicava que ele era um mago oficial. Seus dois escravos espiritualmente ligados eram tratados da mesma maneira. Por isso, George e os outros, que ainda eram acólitos, obviamente não conseguiram descobrir o encobrimento de Leylin e o trataram como um acólito regular. Estes são meus dois amigos. Nós nos encontramos no caminho e parecia estar indo para o mesmo lugar. Eles não são muito faladores e são um pouco antissocial. Leylin jogou uma escultura de um viver nas mãos dos números 2 e 3. Tome isso e saia primeiro. Nos encontraremos no nosso destino. Ao receber as instruções secretas de seu mestre, número 2 e número 3 acenaram e partiram a cavalo. Leylin, é melhor se você for mais cauteloso ao interagir com eles. Eu sempre me sinto desconfortável em torno deles. George olhou para as figuras do número 2 e número 3 quando elas saíram, e ele sussurrou para Leylin. Não se preocupe, conheço meus limites. Leylin assentiu. Haha. Não vamos mais falar sobre isso. Leylin, não nos encontramos há 6 ou 7 anos, né? Desta vez, temos que beber para o conteúdo do nosso coração. George naturalmente colocou um braço ao redor do ombro de Leylin, e alguém podia ouvir seu riso excessivo e orgulhoso a quilômetros de distância. Adivinha? 2 anos atrás, eu progredi e me tornei um acólito nível 3. Até meu mentor me elogiou por isso. Mas não é muito, não pode ser ajudado que eu tenha apenas uma aptidão de 4ª série. Devido a esse encontro casual, Leylin e George dissiparam todos os pensamentos de deixar a cidade e retornaram para dentro. Eles encontraram um pequeno bar e se prepararam para relembrar. Depois de 2 cervejas, Leylin havia recolhido tudo o que ele queria saber de George. George obviamente ainda era estudante da Ivory Ring Tower, e sua namorada, Sheila. Besita, Lana e aquele cara chamado Alexander eram todos acólitos da Academia dos Jardins das Terras Altas. O motivo de sua viagem aqui foi completar missões emitidas por suas respectivas academias. George e Besita se conheciam bem, então as duas equipes pequenas viajaram juntas. Estamos em apuros.
Na verdade, recebemos uma missão de defesa na qual devemos entrar, bem como estabelecer uma presença no plano secreto da Eternal River Plain. George teve uma expressão de sofrimento prolongado em seu rosto, e quando chegaram a esse assunto, até Sheila e Becita parecia sombria. O avião secreto estava sob o controle dos magos oficiais, e alguns acólitos como eles não seriam capazes de criar uma pequena desordem interna. Eles eram apenas bucha de canhão e podiam morrer a qualquer momento. Leyland olhou para essas pessoas. Neste grupo de 5 que tinham sido temporariamente unidos, George e Becita eram acólitos de nível 3, e os outros 3 tinham atingido nível 2. Em geral, o poder total deles era semelhante ao grupo de 5 acólitos que ele havia destruído fora da Cítara. Cidade da Lua. Oh, certo. E você, Leyland? Sua aura parece muito forte. Você deve ser um acólito nível 3, certo? George parecia estar perguntando sem qualquer intenção. Becita, que estava usando um canudo para beber sua bebida, visivelmente se esforçou para ouvir sua resposta. Eu tive sorte o suficiente para avançar para o nível 3 acólito há alguns meses. Leyland riu. Não é fácil avançar para um acólito nível 3. Venha. Vamos beber para o nosso futuro como magia. George não escondeu nenhum de seus pensamentos e gritou, atraindo a atenção das pessoas ao redor. Cheers! 6 copos de cerveja tilintaram juntos. Depois de uma bebedeira, George perguntou, Leyland, onde você está agora? Na Abyssal Bon Forest Academy? Somente depois de entrar na minha academia, descobri que a Abyssal Bon Forest Academy era uma academia escura de magos que estava em desacordo conosco. É até proibido para nos comunicarmos com eles. O que? Floresta Abissal de Ossos? Aquela Abyssal Bon Forest Academy? No momento em que as palavras saíram da boca de George, Lana e Alexander eram como gatinhos que tiveram seus rabos pisados e saltaram em choque. Sheila não disse nada, mas o olhar em seus olhos estava mais protegido quando olhava para Leyland. Bem, não seja tão tenso. Leyland e eu somos bons amigos, ele é diferente de outros magos negros. Só então George percebeu o deslize de sua língua, enquanto se levantava e desajeitadamente dava uma conclusão sobre o assunto.